Fala pessoal, esse vídeo eu vou falar sobre o novo robô desenvolvido por mim. Esse robô ele é relativamente simples, mas bastante funcional e vocês vão perceber ao longo desse vídeo, né, o funcionamento dele. É um robô, Que ele utiliza uma média móvel exponencial, tá? E essa média móvel exponencial é você que vai determinar né? Qual o tipo de média que você vai escolher e também qual o tempo gráfico. Nesse vídeo, eu vou dar um exemplo de uma média exponencial de 20 é o período? e num gráfico relativamente curto, Que um gráfico de 20 é um segundos. no índice. É isso mesmo, 20 segundos no índice, tá? Então, assim, Para que quem não conhece a média exponencial, né, ela funciona, né, como um seguidor de tendência. Então, você consegue visualizar a tendência muito facilmente. E dentro dessa tendência, né, ela vai funcionar como suporte ou como resistência. Ou seja, suporte uma base, resistência um teto, tá? Então, assim, é importante você escolher uma média, né, que os preços respeitem essa média, porque a sua entrada no trader vai ser através dessa média, tá bom? Então, assim, você não pode escolher uma média muito curta, né? Senão o preço vai ficar oscilando dentro daquela média, já dando muitas entradas e possíveis stops, tá? E médias também muito longas, porque se for muito longas, pouquíssimas vezes, né, o preço vai tocar nele. Então, de forma bem rápida e sucinta, para o vídeo não ficar muito longa, né, o mercado, ou ele vai estar em tendência de alta, né, que é uma tendência de alta, topos e fundos maiores e fazendo novas máximas. Então, aqui está uma clara, né, tendência de alta, tá? E da mesma forma contrária, né, da tendência de alta, nós temos a tendência de baixa, né? Ou seja, fazendo fundos menores e mínimas menores do que as anteriores. Então, aqui é uma tendência de baixa. Tá. Então, assim, nós utilizamos a média móvel para facilitar a visualização, né, no gráfico das tendências do mercado. E a tendência é em qualquer período. É uma tendência de 20 segundos, de 1 minuto, de 5 minutos, em gráficos atemporais, ou seja, no gráfico de Renko ou no gráfico de pontos. Então, assim, é muito vasto, né, as possibilidades que você pode estar executando a, a configuração do seu robô. Então, aqui, ó. Então, como eu falei, né, aqui é a tendência de baixa, né, e você percebe que as médias, né, ela funciona como suporte. O preço ele vem, toca na média e retorna. Ele volta, toca na média, funciona como resistência e retorna. Toca de novo na média. Então, assim, configurando o robô de acordo com a média que você observa que observa dentro de um tempo gráfico e dentro de um ativo, automaticamente você vai conseguir fazer essas entradas aqui, ó. Então, você vai vender aqui e vai voltar, vai vender e vai voltar, vai vir vender e vai voltar. Então, esse tipo, né, a funcionalidade, o objetivo do robô é esse, tá? E da mesma forma a tendência de alta. Então, aqui dentro de uma tendência de alta, vou passar a mostrar um vídeo, né, mostrando esse tipo de as entradas acontecendo. Então, aqui também, né, as entradas. O nome do robô é FA média, dentro do Profit Pro. Então, você tem que ter um pouco de entendimento sobre análise técnica sobre médias móveis, sobre o ativo que você vai operar, tá? E agora, em relação ao robô. O robô, né, além do robô, ele vem com um indicador. O que é um indicador? Você vai poder inserir um indicador no gráfico, onde vai facilitar a visualização dos pontos de possível entrada. E depois você faz a configuração do robô, né, para que essas entradas sejam feitas de acordo com a configuração que você colocou. tá? Inclusive, esse texto aqui, esse manual, vocês também recebem esse manual junto, certo? Então, aqui, ó, aqui já é um indicador. Tá? Então, você vai perceber Que ele tem a ação vermelha quando está em tendência de baixa, que tem coloração verde quando está em tendência de alta. Quando está em tendência de baixa, automaticamente o robô vai fazer vendas. E quando tiver de tendência de alta, automaticamente o robô vai fazer compra. Então, ele vai comprar ou vender de forma automática, tá? Então, assim, dentro da configuração do robô, você pode configurar ele de duas formas. O período, né? Aqui é o período do robô.
Então, aqui nesse caso foi uma média de 21 exponencial. E também o tempo, né? Aqui o close, né? Em inglês é fechamento. Em resumo, ele vai pegar, é a média móvel, né? De fechamento. 21 períodos. Você pode fazer testes, inclusive, depois, ao invés de usar o fechamento, usar as mínimas ou o preço nas máximas, tá? Em relação à questão do robô. A definição De ganho e de loss, né? Você vai fazer de acordo com o ativo e a movimentação. Eu sugiro, indico que seja uma relação 1 para 1, ou seja, a quantidade de ganho que você colocar, automaticamente você colocar a quantidade de perda. Por quê? Porque um robô, ou qualquer estratégia que você tenha, que seja assertividade acima de 50%, ele vai ser vencedor. Então, esse o robô, ele tem normalmente uma assertividade ali de 60%, ou seja, já é um robô já que você vai ter ganhos financeiros se você configurar de forma correta, bom? Então, aqui na aba, né, de saída você vai configurar a estratégia do seu robô, tá? Então é importante. importante você ver o módulo de estratégia. Dentro desse modo de estratégia, tem as configurações que você precisa fazer, mas aí eu posso estar te auxiliando. Inclusive, nesse exemplo aqui, eu vou Já com a configuração que eu uso, tá? Então vamos lá. A configuração e o vídeo que eu vou mostrar para vocês, né, do robô fazendo, é o quê? É o gráfico, é um mini índice futuro, um tempo gráfico de 20 segundos, né? A média móvel é de 21 períodos, ele vai pegar o preço de fechamento, tá? Dentro disso, que é o gerenciamento de risco. A minha meta de ganho vai ser 80 pontos, ou seja, isso equivale a R$ 16, tá? Se eu tiver um ganho. E a perda vai ser também 80 pontos, R$ 16, ou seja, em relação ao risco-retorno. 1 para 1. Então, se eu acertar, eu vou ganhar R$ 16 com um mini contrato. Isso, claro, ao passar do tempo, você vai aumentando a quantidade de contratos Mas isso é um gerenciamento. de risco que você vai fazendo ao longo do tempo. E a meta do dia são 3 ganhos, tá? Ou seja, se 80 Pontos, você fazer 240 pontos, você vai perceber que você consegue fazer isso relativamente fácil, tá? Num dia, questão de 20, 30 minutos, você vai fazer R$ 48. Aparentemente é pouco, mas se você pegar 40, R$ 48 multiplicar por 5, vai dar quase R$ 250. R$ 250 vezes 4, você vai dar reais, no mês, tá? Se você você utilizar essa estratégia corretamente, tá? Então, vamos pegar esse exemplo aqui. Vou mostrar aqui um vídeo. Pronto. Então, aqui esse vídeo, né? É mostrando aqui, ó, 20 segundos, tá? FA média, que é a estratégia. Eu selecionei a periodicidade. Nos parâmetros está 21, o tempo, fechamento. A entrada vai ser comprovenda, algo importante aqui, ó. O horário de entrada. É bom você definir, normalmente, 5 minutos, tá? Depois que o mercado abre. Então, o robô ele só vai começar a procurar a entrada 5 minutos após a abertura do mercado. Isso por quê? Porque, normalmente, o mercado ele abre com gaps de alta ou gap de baixa. Então, quem já entende do mercado sabe que ele vai, talvez, tentar fechar esse gap ou, pelo menos, consolidar. Então, espera os 5 primeiros minutos, ou até um pouco mais, para depois você começar a estar ativando o robô. Então, aqui, né, o período de entrada. A saída, então aqui a saída é a configuração da ordem oco. Então, se você tem dificuldade de saber o que é uma ordem oco, o que é uma ordem oco? A ordem oco você vai botar seu ganho, sua perda. Quando executar uma das duas, automaticamente a outra é cancelada. Então, é importante você configurar isso aqui. Nesse exemplo, eu vou botar 16 ganho e 16 perda. Aqui estou mostrando. aqui, como eu falei, né, o risco. Então, objetivo de ganho. Vou botar R$ 48 de ganho e R$ 48 de perda. Ou seja, num acumulado, quem atingir primeiro, automaticamente o robô ele vai estar desativar, vai desativar ele.
Então, isso é importante. Aqui agora eu botei para executar. E aqui a mensagem, ó, como eu estou no simulador, quando ele der o objetivo de ganho ou de loss, aparece essa informação, objetivo de ganho alcançado. Tá? Eu vou tirar aqui por enquanto. E aqui agora começa, né? Você percebe aqui, ó, que o robô ele já pendurou uma ordem de compra, porque a média móvel está para cima, ele comprou, Tá? Já está definido tanto a perda. como ganho. Deixa eu dar uma pausa aqui. Retornando. Aqui já deu já um ganho, deixa eu voltar. Então, vá somando, vão somando, ó. Então, aqui deu um ganho, R$16. Ok. Automaticamente, Ele já pendurou uma outra ordem para comprar de novo. aqui o mercado de alta. Então, qual o objetivo aqui? O mercado ele deve pegar a ordem de compra e continuar subindo. Fez outra entrada de compra. Lembre-se que minha meta é de 3 ganhos, né? Ou acúmulo de 3 ganhos e de 3 perdas. Aí você vai perceber que é difícil dar 3 perdas consecutivas. Pronto, 2 ganhos. Falta só mais um ganho para finalizar. Ele vai continuar subindo, você vai vendo que o preço ele vai subindo também junto com a média móvel. Ele Chegou aqui. E aqui deu loss. Pronto. Loss, perdas vão acontecer. Só que lembre, Você está 2 ganhos. uma perda. Ele pegou aqui agora. Venda. Então virou a mão, né? Porque o mercado está tendência de baixa. Porque deu um ganho. Então aquela perda anulada pelo ganho. Então estou com a acumulada de 3 ganhos e uma perda. Então na diferença, quando tiver 3 ganhos, né? R$48, ele vai estar zerando automaticamente. Agora chega. E olha, observe que são 9h15 da manhã, ou seja, em 15 minutos. Pronto, já bateu a meta já. Por quê? Porque eu fiz 4 ganhos, Menos uma perda, dá um saldo de 3 ganhos. R$40. Aqui mostrando para vocês. No gráfico, aqui em cima, tá vendo? R$48. 9h15 da manhã, em que apenas 10 minutos. pregão, né? Porque a gente já ligou o robô 5, 9h15. Vai ser sempre assim, claro, que não. Vai ter dias que vai ter um tempo maior para você bater a meta, né? que possivelmente, A gente também, talvez tenha dias que de perda. mas normalmente, Né? No final, o robô é um saldo positivo no final do mês. Então, qualquer dúvida, se tiver, entre em contato comigo aqui embaixo, que vai ser o meu prazer estar demonstrando o robô para vocês.